Átila Nunes Filho, aqui na Bandeirantes AM 1360. Bom dia, amigos e irmãos da Rádio Bandeirantes AM 1360. Bom dia, amigos do programa Reclamar Adianta. Aqui é Átila Nunes. Bom dia. Ok, vamos lá. Vou ter uma entrevista com quem hoje, hein, Renata? Hoje nós vamos falar com Hélio Donin. Ele vai nos dar algumas dicas, Átila, como a gente gerenciar o nosso dinheiro, né? A gente sabe que em momentos de crise financeira é difícil, às vezes, sair ileso. Então, hoje nós vamos conversar com Hélio César Donin, que é diretor da Donin Contabilidade, e ele vai nos dar dicas aí sobre gerenciamento de finanças pessoais. Dívidas, excesso de gastos e falta de dinheiro podem comprometer o bem-estar das pessoas. Por isso, em tempo de recessão, a ordem é gerenciamento das finanças pessoais. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje aqui no quadro Entrevista com o Hélio César Donin Júnior, que é diretor da Donin Contabilidade. Bom dia, Hélio. Bom dia, Renata. Bom dia a você e aos seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Ô Hélio, em meio a toda essa crise financeira que corrói aí a cada dia mais o salário dos brasileiros, muitos perderam o emprego e aqueles que ainda têm o emprego se seguram como podem para superar aí esse momento de crise financeira. Há alguma possibilidade de sair ileso desse momento, Hélio? Renata, esse momento de crise é um momento assim, muito delicado, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas finanças, as nossas receitas e despesas, e é um momento que a gente precisa controlar muito mais, né? É muito comum as pessoas não terem um controle muito grande do que se ganha e principalmente do que se gasta, mas esse é um momento de extrema necessidade de fazer isso. Então a gente precisa realmente tomar cuidado, tomar o cuidado de gastar menos do que ganha e gerenciar bem essa mecânica aí do que ganha e do que gasta. Hélio, você tocou num ponto muito importante, porque a maioria dos brasileiros não sabe quanto gasta, sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Como fazer esse planejamento financeiro mensal? Qual seria uma dica, uma forma muito simples de fazer isso? Receita e despesa. Renata, você tem toda a razão. A grande maioria dos brasileiros sabe até quanto ganha, porque vem muitas vezes no funcionário no contra-cheque, mas não tem a mínima ideia de quanto gasta. Então, o primeiro passo para você conseguir gerenciar isso é começar a anotar as suas despesas. Então, nós temos algumas formas de fazer isso de um jeito bem simples. Primeiro, se você tiver um caderninho, uma folha e anotar diariamente as suas despesas, você já começa a ter uma noção no mês, você pode somar depois e ver quanto gasta. Se você costuma ter despesas na rua e tudo, coloca um papelzinho no bolso, leva uma caneta e vai fazendo essas anotações. A maior parte das pessoas vai perceber no final do mês que tem despesas que ele nem pensaria que tinha um impacto tão grande na sua vida. Então, o primeiro passo é realmente a gente anotar. Então, se a gente fizer essa anotação diariamente, ou deixar um papelzinho no bolso e fazer essas anotações para poder controlar isso, é o primeiro passo para a gente perceber aonde que a gente está gastando mais e o que a gente pode reduzir. Porque muitas despesas a gente pode reduzir ou não fazê-las, ou então modificar. Por exemplo, se eu tenho uma assinatura de telefone ou de TV a cabo, às vezes eu posso ter uma alternativa mais barata. Então, se eu consigo saber quanto eu estou gastando, eu começo a conseguir planejar e, de repente, substituir alguma despesa maior por outra menor. Agora, essas anotações, elas devem ser feitas, você deve anotar tudo aquilo que você compra, até aquela balinha na banca de jornal. Tudo, Renata, é importante que anote tudo. Por isso que o ideal é fazer isso diariamente, porque se a gente deixar isso para fazer por semana, por mês, muitas coisas a gente vai até esquecer que gastou. Se a gente fizer isso diariamente, a gente consegue saber o quanto gastou. E se mesmo diariamente ficar difícil, faz aquilo que eu falei, bota um papelzinho no bolso com uma canetinha e vai anotando durante o dia. Se a gente fizer essa anotação, com certeza, no final do mês, a gente vai ter uma boa ideia de quanto a gente gasta e ter condição de verificar onde que a gente está gastando mais do que deveria e reduzir essa despesa. Então, a anotação é fundamental para a gente começar a planejar. Hélio, o brasileiro ele tem uma prática de fazer parcelamentos.
E com o advento do cartão de crédito, essa prática ficou cada vez mais comum e mais fácil. Porque no momento que você usa o cartão de crédito ele tem 2 pontos. Primeiro, ele te dá essa facilidade no parcelamento de compras, na maioria das vezes sem juros. E segundo momento, o cartão de crédito, você não vê o seu dinheiro saindo da carteira e nem da sua conta naquele momento, porque você joga a despesa para ou 30 dias ou 20 dias depois da data da compra. O cartão de crédito seria hoje um grande vilão para esse gerenciamento de finanças pessoais? Renata, você tocou num ponto bastante importante. O cartão de crédito, ele pode ser um grande aliado, mas pode ser um grande vilão. Quando que ele é um grande aliado? Ele é um grande aliado quando você precisa comprar um determinado bem, é um valor um pouquinho mais alto, você não tem aquele dinheiro disponível, e você faz essa compra parcelado, muitas vezes sem juros. O ideal é que você faça as compras sem juros, e você tenha o dinheiro para pagar a parcela. E ele vira um grande vilão quando você faz uma compra e você não tem o dinheiro para pagar a parcela. Aí nós caímos naquela famosa questão dos juros. Os juros do cartão são muito altos e você acaba pagando uma despesa adicional e aquela mercadoria que você acha que fez uma boa compra acaba saindo muito cara. Então o cartão de crédito precisa ser muito bem gerenciado. E os parcelamentos, tanto de cartão de crédito quanto de algum outro parcelamento que você tenha, ele precisa estar dentro do seu orçamento. Então você tem que fazer um parcelamento que você tenha condição de pagar. Se você não tiver condição de pagar e fizer o parcelamento, ele vai ser um grande vilão na sua vida financeira. Agora, o problema é que muitas vezes você faz um parcelamento a perder de vista e você se esquece que fez aquele parcelamento. Aí, no mês seguinte, você vai, faz uma outra compra e parcela aquela compra novamente. E aí, todas essas parcelas juntas, elas acabam fazendo um estrago aí no dia do pagamento da fatura do cartão de crédito. Muitas vezes porque você mesmo esqueceu que fez um parcelamento atrás do outro. É verdade, Renata. Às vezes você tem, por exemplo, um produto de R$200 que você quer comprar, você compra em parcela de R$30 e pensa, R$30 eu tenho condição de pagar. Isso. Mas aí você vai juntar no mês seguinte, você vai comprar outro de 200, vai fazer mais R$30 e essas parcelas começam a ir aumentando. Então, aquele planejamento que eu comentei de anotar as despesas, inclusive as que você faz no cartão de crédito, é bastante importante. E a gente tem que tomar cuidado que no momento de crise não é interessante a gente fazer parcelamento a longo prazo, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. De repente eu posso estar empregado e no mês que vem ou daqui a 6 meses eu ficar desempregado. Como é que eu vou fazer quando eu ficar desempregado se eu tiver um monte de parcela para pagar? Então, o ideal é, se você conseguir se organizar, é juntar o seu dinheirinho, comprar à vista o produto com um bom desconto, você vai ter uma vantagem financeira muito grande e você não tem o risco de fazer o parcelamento para frente e, de repente, passar por uma situação financeira difícil e não ter condição de pagar a parcela. Então, opte por pagar à vista com um bom desconto. Ô Hélio, esse não é o momento para o brasileiro assumir prestação, seja do que for. Sim, agora não é um momento bom para assumir prestação. No momento de crise, nós estamos aí com um índice grande de desemprego e ele tende a ter ainda mais um pouquinho de aumento. Então, é um momento de instabilidade. A gente fazer uma prestação a médio ou longo prazo é um risco muito grande, deve ser evitado. Então, se você puder juntar o seu dinheirinho, como eu falei, comprar à vista, é muito melhor. Cuidado, porque hoje você pode pagar uma parcela, mas de repente daqui a 6 meses ou um ano, você pode ter dificuldade de pagar essa parcela. Então, longo prazo é muito perigoso. Opte por parcelamentos mais curtos ou, de preferência, pagando à vista com bom desconto. Agora, Hélio, eu acho que uma das principais perguntas que o consumidor brasileiro se faz nesse momento é onde ele pode reduzir os seus gastos. Para muitas famílias já começaram aí a cortar na carne esses custos extras. Agora, na sua opinião, quais são os gastos extras que as famílias podem cortar para evitar endividamento, para poder fazer um planejamento financeiro melhor? Renata, tudo começa naquilo que eu comentei de anotar suas despesas, para você saber quanto você gasta e em que você gasta. Então, a partir do momento que você tem essa informação da sua despesa, aonde que você está gastando, você pode procurar cada uma delas, verificar se existe no mercado alguma alternativa similar. Por exemplo,
eu tenho uma TV a cabo, mas eu posso contratar uma via internet que é um pouquinho mais barata e eu vou ter praticamente os mesmos serviços. Então eu faço a substituição. A minha conta telefônica, né, que muita gente tem uma despesa grande com conta telefônica, procurar o plano que melhor se adequa. Então, tem uma série de despesas que a gente... A parte de luz, vamos reduzir a conta de luz, vai gradativamente, por exemplo, comprando lâmpada de LED, que tem um consumo menor. Então, todas essas medidas parecem que são pequenininhas, mas se você juntar durante o mês, vai dar uma diferença grande no seu orçamento. Então, cada uma delas, a partir do momento que a gente relacionou, vamos analisar cada uma delas para ver quais as alternativas que nós temos no mercado que pode dar o mesmo conforto que nós temos hoje, mas com um custo menor. É necessário que, nesse momento, o brasileiro ele mude alguns hábitos de consumo. Ele não pode continuar tendo os mesmos hábitos agora que ele tinha há 2, 3 anos atrás, porque o poder de compra dele diminuiu em face de toda essa crise econômica. Sim, é verdade. Os hábitos a gente tem que ir se adequando à nossa realidade dos nossos rendimentos. Então, o que nós tínhamos há 1 ano, 5 anos ou 10 anos atrás, poderia ser interessante naquela época, mas agora não. Então, é sempre bom a gente rever. E o que acontece? O mercado está sempre se mexendo, se movimentando. Como nós estamos num momento de crise, o mercado normalmente abre opções mais econômicas para aquele mesmo tipo de serviço. Com certeza, por exemplo, falando de telefone, há 10 anos atrás a gente pagava uma conta de telefone muito maior que hoje. Sim. Então, às vezes, você pode ter um plano que já está um pouco defasado, está um pouco caro, e você fazer essa substituição. Então, esses hábitos precisam ser alterados. E nós estamos falando aqui também de internet, que tem disponibilidade de acesso à internet, tem muita alternativa boa, tem cursos, tem TV, tem um monte de questões que pode se reduzir o custo indo para a internet. Mas mesmo quem não tem, tem aquelas alternativas que eu te falei, a questão do telefone, de TV a cabo, que hoje são despesas significativas, né? A questão da conta de luz, que anda muito cara, fazer a substituição gradativa por lâmpadas de LED. Então tem uma série de alternativas que a gente pode mudar um pouquinho os hábitos, né? Procurar as novas alternativas que existem no mercado e reduzir o nosso custo mensal. Hélio, eu gostaria muito de agradecer a sua participação hoje aqui no nosso quadro de entrevista do programa Reclamar Adianta. Você quer deixar algum telefone, algum site de contato para os nossos ouvintes? Olha, eu vou deixar o contato da Donin Contabilidade no site, que é donin-rnc.com.br. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, nós estamos à disposição para poder auxiliar todos. E agradeço sempre a participação, é sempre um prazer poder atender vocês e seus ouvintes. Muito obrigada, Hélio. E a gente termina por aqui o programa Reclamar Adianta desta quarta-feira, dia 6 de julho. Lembrando que sábado e domingo, 9h30 da manhã, temos um encontro marcado na TV Bandeirantes. Um ótimo dia para você e a gente se vê amanhã. 1360, Rádio Bandeirantes. Nova Rádio Band 1360, a rádio